O que é ser um hermetista cristão? Resposta a uma pergunta de um aluno do ensino médio. O tio Bruxo vai responder. Para tudo, porque um aluno meu do ensino médio me perguntou: tio Bruxo, o que é ser um hermetista cristão? E aí eu prometi fazer um vídeo para ele e o tio Bruxo aqui vai explicar o que é o hermetismo cristão da maneira mais acessível possível. E eu vou logo avisando que se você for um acadêmico, mestre em filosofia, mestre em história, estiver assistindo esse vídeo, tenha um pouquinho de paciência, porque eu estou tentando trazer um conteúdo que não é muito falado e muito acessível para a população em geral, que merece de nós, educadores populares, pessoas comprometidas com o futuro, né, do país. As pessoas merecem de nós o melhor. E assim, obviamente que eu poderia começar explicando o que é o hermetismo cristão, explicando primeiro o que é o hermetismo e a figura do Hermes Trismegistus. Acho que isso seria uma rota indicada, inclusive, mas seria talvez um pouco exaustiva e cansativa. Eu pretendo ir por outro caminho. Eu pretendo ir pela percepção filosófica. Então eu quero instaurar nessa aula aqui qual é a essência filosófica disso que nós chamamos de hermetismo cristão. E para isso eu vou comparar com a teologia católica e com a teologia protestante, para no depois lançar a teologia hermética do cristianismo. Então fica nesse vídeo, que esse vídeo é muito interessante e de utilidade pública, não só para a comunidade esotérica, mas para os pesquisadores interessados em geral. Bom, vamos começar com a teologia evangélica. Na teologia evangélica, o fundamento é a Bíblia, né? Então, o que está na Bíblia é o fundamento da fé evangélica. Ou seja, a fé evangélica está dispensando a história da igreja, ou seja, a história dos primeiros cristãos, a tradição cristã, tradição entre aspas. Então, quando Lutero fala sola escritura, ele está dizendo que basta a Bíblia para ser o fundamento da fé cristã. A teologia católica, ela acrescenta que a Bíblia, ela é apenas um momento da história da revelação, da história apostólica e, de fato, grande parte da história do movimento cristão não está na Bíblia, porque é depois das cartas de Paulo, e também tem Dionísio, Pseudo-Areopagita e por aí vai, né? Então a Igreja Católica se fundamenta na Bíblia, se fundamenta na tradição, no Santo Colégio dos Padres e no Pontífice, o Papa, né? Então a teologia católica ela tem um fundamento para cristão, para sua fé, mais largo. E aí onde é que entra a teologia hermética? A teologia hermética é como se a Bíblia, né? A Bíblia, ela não fosse esse livro que está escrito, mas a Bíblia é a própria natureza, é os astros, é o sol, é a lua, é as estrelas, é os mistérios, é a ancestralidade, é esses hieróglifos divinos. Então, o grande livro de Deus seria a natureza e, portanto, ela seria a Bíblia primordial. E por que entra a figura do Hermes? Por que hermetismo? Porque o Hermes é essa figura lendária que é o patrono dos magos, ou seja, o patrono desse saber sobre o lado oculto da natureza, o lado misterioso da natureza, as conexões, os astros, toda essa chave, essa sinfonia divina que, no fundo, anuncia a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus é a natureza, você consegue entender? Então, é como diz na Bíblia, né? Deus se revela a partir das suas obras. Então, nós podemos ler o divino sem passar pela Bíblia cristã, necessariamente, sem passar pela igreja, como dizia o catolicismo, né? A mediação da igreja como uma coisa imprescindível para a salvação, mas nós podemos, a partir de um contato, de uma contemplação do próprio movimento, desse próprio livro que é a natureza. Então perceba que a teologia hermética ela tem uma perspectiva mais greco-egípcia, filosófica, na medida em que pensa que é possível acessar o divino a partir de uma contemplação da natureza. Mas tem mais. Então, os saberes como a cabala, a astrologia, a alquimia, que são saberes sobre esse corpo divino, né? O corpo divino do Espírito Santo como a alma do mundo. Então, todo esse saber, ele não é antagônico ao cristianismo. Você consegue entender? A igreja, tanto católica quanto evangélica, vai se opor a esse conhecimento, vai chamá-lo de ocultismo, diabolismo, magia negra, mas porque ela queria ter o domínio político, entendeu? Das formas mágicas, na medida em que o mundo antigo e o mundo medieval era permeado por uma consciência mágica do mundo. Então a igreja precisava estabelecer o poder dizendo, aquela magia é diabólica, a nossa magia, o nosso milagre é divino. Então há uma questão política aí, muito clara, institucional,
da Igreja Católica, que é continuado, obviamente, pela Igreja Luterana e a Igreja Protestante em geral, né? Então, o que acontece? Onde é que começa a teologia hermética? Começa ali no Renascimento, com Pico della Mirandola, Marcílio de Fitino, na Academia Neoplatônica, naquilo que nós chamamos de Neoplatonismo Florentino, onde ele vai dizer que esses saberes da magia, do ocultismo, da cabala, tudo isso não é antagônico ao cristianismo, mas o contrário. Tudo isso anuncia a verdade do cristianismo, mas não a verdade da religião cristã. Esse é um ponto importante. Com o hermetismo cristão, ele interpreta que o cristianismo é uma verdade metafísica. Por exemplo, quando uma folha brota e ela vence a inércia da matéria, a escuridão do chão, da terra que ela vinha, esse brotar, essa vitória da vida diante do caos do universo, isso é o Cristo. Onde quer que isso aconteça, está acontecendo a experiência transcendental do cristianismo, que é das trevas eclodir à luz. Entende que isso pode acontecer em qualquer religião? Isso pode acontecer em qualquer lugar, porque é uma potência do espírito humano. E aí a religião cristã histórica é apenas uma metáfora dessa verdade metafísica mais fundamental. Você consegue entender? Então, o cristianismo é como diz o filósofo Schelling, né, que é o filósofo que eu vou estudar no doutorado. Ele diz assim, não é porque existe o cristianismo que existe a revelação de Deus. É assim que entende a Igreja Católica, é assim que entende a Igreja Evangélica. Ou seja, porque há a revelação do cristianismo, é que há a revelação de Deus. Então, o cristianismo é exclusivo, ele é a única religião verdadeira. Schelling inverte essa relação e aí ele funda filosoficamente o cristianismo transcendental, o esoterismo cristão, e serve para o hermetismo cristão, na medida em que o hermetismo cristão é um dos possíveis desdobramentos do esoterismo cristão. E o que o Schelling diz? O Schelling diz o contrário. Diz que porque há uma revelação do absoluto na história, com as religiões, com a cultura hindu, indígena, umbanda, o absoluto ele se desvela na cultura. Porque existe essa revelação, é que vai existir o cristianismo como um momento especial dessa autorrevelação, mas não como o momento único ou o momento supremo até que seria no esoterismo cristão, mas não como um momento único, exclusivo e particular. O cristianismo é sintoma de uma verdade transcendental que está em todas as religiões, que está no espírito humano e que transcende a própria religião cristã, indo para um cristianismo metafísico. É por isso que a minha terceira grande obra que eu vou escrever quando eu terminar a filosofia da magia se chamará Metafísica do Cristo. Ou seja, como mostrar que toda a história do esoterismo cristão está construindo uma metafísica do Cristo e não uma religião do Cristo, como é o cristianismo católico, evangélico, ortodoxo e por aí vai. Tá claro? Se não tiver entendido alguma coisa, coloca aqui nos comentários que o tio Bruxo vai fazer mais vídeos com muito prazer respondendo a todos vocês.